Olá a todos! Hoje vamos falar de uma ferramenta que para mim é muito importante. Isto porque, com o passar do tempo, é necessário cada vez mais nós andarmos a saltar entre projetos, o que pode implicar que as versões do Node que nós utilizamos nos projetos possam ter de ser alteradas devido a compatibilidades. Ou seja, hoje vamos falar do NVM e irei explicar-vos como é que o podem instalar no Windows. Porquê é que eu preciso deste pacote? Neste momento eu tenho uma solução que foi criada em 2020 que usa a versão do Node 12.18.3. Se eu meter a correr, isto é uma aplicação feita para SharePoint, mas qualquer projeto que utilize Node.js poderá vir a ter estes problemas. Neste momento vou só fazer refresh para vocês verem a aplicação, que é uma aplicação muito simples, que única e exclusivamente vai ao site em questão e diz todas, só aqui apagá-la, e diz todas as listas ou document libraries existentes no site. Neste momento vou selecionar, por exemplo, o document e vai dizer que foi selecionada a lista de documents. É única e exclusivamente este componente. Mas o que é importante aqui? Neste momento eu estou a usar a versão de Node 12.18.3. Eu criei a semana passada uma webpart nova, que é um componente customizado para SharePoint, e esta webpart foi criada com o Node 22. Qual é o problema? Se eu nesta webpart tentar correr exatamente o mesmo comando que corri na outra, não me é permitido. Isto porquê? Porque existe incompatibilidade de versões de Node. Como a minha versão de SharePoint Framework é muito mais avançada neste caso, não me permite correr com o Node 12 webpart. Então como é que nós podemos estar a saltar entre projetos? Imaginemos que eu hoje trabalhei nesta webpart e amanhã tenho que trabalhar na outra. Como é que nós podemos saltar entre componentes sem grandes problemas? É muito simples. O que é que eu vos recomendo? Vêm aqui à internet, existe um módulo chamado NVM. Recomendo-vos procurar por NVM Install Windows, que é o mais que é o que eu vos vou explicar, porque eu não tenho nenhuma máquina Linux, nem uma máquina da Macintosh. Isto irá-vos abrir uma página do GitHub e vocês vão procurar por uma opção que se chama Download Now. E isto vai-vos redirecionar para outra página do GitHub, onde eu vos recomendo a selecionar o nvm-setup.exe, que é o executável. Ele vai fazer download, é um download muito rápido, porque são 5 megas. Eu no meu caso já o tenho, ou seja, vou aqui aos meus downloads e vou já colocar a correr para vocês verem o que é que vai acontecer. Escolham ter de esperar. E vai aparecer um pop-up onde vocês vão ter de aceitar que a app seja instalada. Fazem sim e fazem accept do agreement. Selecionam a pasta onde a querem instalar. Eu aceito que já é existente. No meu caso, como eu já tive instalado, ele diz que quer. Eu vou dizer que quero instalar nesta pasta na mesma. Continuo a carregar Next. Eu mantenho todas as opções pré-selecionadas. Não adiciono nenhum email address. Ou seja, fazem Next e Install. O install é muito rápido. E neste caso em concreto, visto eu já ter uma versão de Node instalada na minha máquina, ele pergunta se eu quero que a aplicação a possa gerir. Eu vou dizer que sim. Isto para quê? Para poder regressar a esta versão se quiser, ou para sair dela ou para regressar a esta versão. Porque é que isto vai ser importante? Porque quanto mais antigas forem as versões, mais complicado é de instalá-las. Por exemplo, eu não consegui instalar esta aplicação através do NVM, porque já é uma aplicação que não tem suporte há vários anos, ou seja, teve de ser através do instalável. Vou aceitar. Ele está a pedir várias vezes para eu aceitar. Pronto. Por alguma razão. Não vou fazer o open do PowerShell, vou fazer finish. Então o que é que a gente consegue ver? Neste momento tenho acesso a uma aplicação chamada NVM. Vou ter de fechar o Visual Studio Code só para eu ir buscar a nova versão. Esta é a minha app mais recente, vamos abrir a mais antiga. Se eu fizer NVM, neste momento eu tenho várias opções.
As que eu uso mais é o NVM list, que me vai dizer todas as versões que eu tenho instaladas na minha máquina de Node.js, e o NVM install, que me vai permitir instalar várias versões. Se eu fizer NVM list, neste momento vai-me dizer que eu tenho única e exclusivamente a 12.18.3, que foi aquela que ele me estava a perguntar se eu queria permitir que fosse gerida, e eu disse que sim. Para esta minha versão mais recente, eu utilizei a versão 22 do Node. E nós temos duas maneiras de instalar essa versão. Podemos fazer nvm install 22, que me vai instalar a latest version do Node 22, ou podemos fazer nvm install e definir a versão em concreto. Neste caso em concreto, eu vou dizer que é o 22 porque é a mesma versão que aquela que eu tinha colocado manualmente. Para mim, os prós disto: nós conseguimos instalar as versões que queremos, principalmente as mais recentes. As mais antigas, como já vos disse, são um pouco mais complicadas. E para além de instalar assim, se eu quisesse instalar a última versão do Node, a mim bastava-me fazer nvm install e em vez de pôr 22, podia pôr latest, que ele iria me instalar a última versão do Node. Neste momento é uma versão do Node 24. Ele faria isso sem problemas. E o que é que eu vos posso dizer mais? Neste momento tenho aberto uma webpart de SharePoint, que é um tema que é o tema do próximo vídeo, que é onde eu vos irei explicar como é que podem criar a vossa primeira webpart de SharePoint. As webparts de SharePoint são utilizadas principalmente para estender as funcionalidades já existentes no SharePoint para necessidades que os clientes necessitem. Por exemplo, imaginem que eu tinha um cliente que poderia querer ter disponível numa página de SharePoint qual seria as listas todas que tinham no site. Aqui eu iria permitir, ou por exemplo, quais são as listas selecionadas. Imaginemos que podia facilmente ter um componente de aniversários para ver quem são as pessoas que fazem anos da companhia. Coisas desse género que iremos entrar em mais detalhe no próximo episódio. Mas como podemos ver, já temos o nosso módulo instalado. Se eu fizer nvm use e definir a versão que foi instalada, ele vai-me aparecer um pop-up onde a gente vamos aceitar que seja feita a alteração de versão. Foi feita. Se nós fizermos agora nvm list, podemos ver que foi instalada a versão 22 e que neste momento estamos a usá-la. Assim sendo, nesta aplicação mais recente, se eu fizer o comando para colocar a correr, ela irá correr com sucesso, ao contrário do que aconteceu da primeira vez. Assim como se eu for à outra versão, à outra webpart, isso já não será possível. Eu já vos irei mostrar o que acontece. Só mostrar-vos o quão simples esta webpart, que é única e exclusivamente a webpart inicial de quando criamos um projeto em SharePoint Framework. Seleciono mais, a minha webpart chama-se Desktop e é única e exclusivamente um formulário. A minha webpart é única e exclusivamente isto, onde apenas podem dar a descrição, que é o texto que aparece aqui nesta propriedade. Se eu agora vou voltar, se eu parar esta webpart e voltar aqui à minha webpart mais antiga, eu posso ver, se fizer um nvm list, que tem as duas versões e tem a versão 22 selecionada. Se eu fizer o comando para correr a webpart, irá dar-me um erro. Porquê? Incompatibilidade de versões. Que este erro é muito explícito. É dizer que a versão 22.16 não corresponde aos requisitos para correr a aplicação. Teria de ser uma entre a versão 10 e 11 ou entre a 12 e a 13. E depois é entre uma 14.15 e uma 15. Ou seja, este package permite-me facilmente saltar entre versões e poder mexer em vários componentes. Por exemplo, se eu quiser voltar a mexer nesta webpart, basta-me fazer nvm use a versão 10. Deixa-me só ver novamente qual é a versão. Basta-me fazer nvm use 12.18.3. Se eu, por exemplo, metesse 0, ele iria dar erro, porque não encontra. Mas meter a ponto 3, ele volta-me a fazer o pop-up, aceitamos, ele fez a mudança como podemos ver e agora consigo correr o componente. Como podemos ver, eu vou mostrar aqui neste, isto é o nosso ambiente, isto é um ambiente localhost onde não há acesso às propriedades SharePoint.
porque é que eu corro neste ambiente. Por exemplo, esta web part em concreto que eu vos quero mostrar, foi aquela que eu carrego agora, a mais antiga, está a ser as propriedades de SharePoint. Ou seja, eu não iria conseguir usufruir todas as funcionalidades dela se estivesse a utilizar um ambiente local, porque não iria ter acesso a isso. Como veem, este deu erro, porque é a web part antiga. Vamos removê-la, adicionar a item listing e já me deixa as 10 propriedades. Vou, por exemplo, selecionar form templates, apply e ela funciona. Assim sendo, espero que este vídeo vos tenha sido bastante útil e que neste momento já consigam saltar entre versões de Node sem grandes problemas. Vemos no próximo episódio, não percam, porque vamos explorar em concreto o que é uma web part SharePoint e como é que a podem criar. Muito obrigado e até já!